livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 37. Bereshit, capítulo 37, versículo 5 ao versículo 11. Glória a Deus. Eu vou ler para ganhar tempo, por conta, é lógico que fica correndo, né? Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho. E o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Glória a Deus. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra. Abre a porta da tua palavra, Pai, abençoa de uma maneira especial. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos a ti, Pai. Glória a Deus. Abre o seu coração e quero falar sobre o favor. Favor de Deus. Repita comigo: o favor. Favor de Deus. Glória a Deus. Favor de Deus. Quero falar sobre o favor de Deus. O tema da mensagem é observando o favor de Deus. Observando o favor de Deus. Será que nós entendemos isso na sua plenitude? Será que nós conseguimos enxergar ou observar o favor de Deus? Será que eu e você, nós que fazemos menção do nome do Senhor, será que nós temos essa sensibilidade de parar para observar o favor de Deus para conosco? A maioria das vezes nós entramos em um paradoxo sem entender de fato o que está acontecendo e às vezes nos comportamos como se Deus fosse nosso empregado e Ele tem a obrigação de fazer tudo aquilo que nós queremos, ao invés de observarmos o favor de Deus acerca da nossa vida. Glória a Deus. Yosef, ou José, Yosef em hebraico, Yosef, ele traz um exemplo de fé e dedicação incrível, e eu quero compartilhar com você que me ouve nesta noite, no nome do Senhor Jesus. José, ele nos ensina a observar o favor de Deus para com ele. Interessante isso aqui. O que é favor? Favor é aquilo que faz alguém, aquilo que se faz a alguém de maneira voluntária. Favor é isso. Favor é graça. Graça é favor. Defesa, proteção, retribuição. Isso é favor. E eu quero falar sobre o favor de Deus para conosco, para com você. Quem sabe você não conseguiu ou está tendo dificuldades, no plural, de enxergar o favor de Deus para com a sua vida. Eu quero despertar você com a palavra de Deus para que você enxergue o favor de Deus. Pelo amor de Deus, abre o seu coração
para que o Espírito de Deus possa falar com você. Yosef tinha cerca de 17 anos, quando o favor de Deus se manifestou a ele. Yosef tinha cerca de 17 anos. O favor de Deus se manifesta a ele, como, pastor Luciano? Em sonhos. Diga comigo, em sonhos. Deus deu 2 sonhos para José. E os 2 sonhos que Deus deu para José foi o suficiente para que José guardasse no seu coração e desse possibilidades para que Deus cumprisse aquilo que ele falou, aquilo que ele revelou a ele em sonhos. Será que nós temos essa virtude? Será que nós estamos preparados para poder permitir que Deus realize aquilo que é o propósito dele em nossa vida? Ou nós estamos abarrotados de dúvidas? Nós estamos abarrotados de tantas dúvidas que não conseguimos observar o favor de Deus. Eu quero usar a vida de Yosef para poder ensinar para você como observar o favor de Deus. Nós ficamos imaginando, né? O favor de Deus é só rosas, flores, coisas boas, coisas maravilhosas, aleluia, só glória, só vitória, só vitória. Eu nem gosto dessas músicas, é só vitória, eu sou muito contra isso. A vida do crente não é isso. O favor de Deus não está nisso, preste atenção aqui, olhe para mim. O favor de Deus não está nessas coisas. Se nós conseguirmos essa virtude de observarmos o favor de Deus, nós vamos entender o que Deus quer conosco. Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor, se você está entendendo. Aleluia, glória a Deus. Yosef tinha cerca de 17 anos e Deus se manifesta a ele. O favor de Deus se manifesta a ele de uma forma tão profunda que Deus manifestou o favor a José em sonhos. Que aquilo foi plantado no coração daquele jovem, né? E aquilo pouco podia transparecer aos seus irmãos. Preste atenção. Pouco podia transparecer aos seus irmãos, mas foi o suficiente para os irmãos invejar dele e se indignar sobre ele. Preste atenção. Quando eu digo que pouco pode transparecer, porque só quem conhece o teu coração lá dentro é Deus e mais ninguém. Levante sua mão e glorifique a Deus por isso. Ninguém mais conhece lá dentro do nosso coração a não ser o Senhor. Ele conhece, Ele tem acesso, aleluia, bendito seja Deus. Quando todos olham para mim, imaginam tais coisas, Deus olha no profundo do meu coração e sabe de fato o que eu estou pensando, aleluia, quais são as minhas intenções e os meus pensamentos. Esse é o Senhor, aleluia, onisciente, onipresente, onipotente, bendito seja Deus para sempre. Glorifique a Ele. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a observar o favor de Deus para conosco. E Yosef nos dá uma lição, né? Uma lição incrível. Presta bem atenção. O interessante é que Deus não falou mais nada com Yosef por 13 anos subsequentes. Deus se calou com Yosef. Não falou mais nada. Você não observa que ou você aprende a observar o favor de Deus, ou você vai entrar num colapso quando Deus se calar com você e ficar te observando de longe. Porque é isso que Deus fez com Yosef. Deus revela para ele qual é o propósito, destaca isso no coração dele. Naquele dia foi impactante. O problema é que nós esquecemos daquele dia em que ardeu o coração quando Deus falou com você. Passa-se os dias, já não arde mais o coração, já se esquece de tudo, mas Deus falou e Yosef foi impactado por aquela manifestação de Deus. Naquele dia, Deus dizendo para ele assim: olha, eu vou fazer isso e isso com você. Bum, aquilo foi bombástico. E de repente, Deus se afasta, não fala mais absolutamente nada e fica olhando Yosef. De longe é uma força de expressão, porque Deus é onipresente. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Mas Deus, ele fica, entre aspas, de longe observando Yosef.
e ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Dali a 13 anos depois, Deus iria cumprir aquilo que ele falou na vida de Yosef. Mas presta atenção, Deus não falou absolutamente mais nada com Yosef. As situações foram desenrolando e não foram boas. E é tão intrigante porque Yosef conseguia enxergar o favor de Deus em prol dele e não reclamava. Presta atenção, não há registro de que José reclamou de Deus, questionou de Deus, como nós encontramos Jó dizendo assim: Deus, eu amaldiçoo esse dia. Yosef ficou calado. Deus se cala com ele, mas ele se cala guardando aquilo no coração, e a partir de então Deus estava observando os passos e as atitudes de Yosef. Olhe para mim aqui, Deus está observando os teus passos e as tuas atitudes. Sabe qual é o propósito de Deus? Olhe para mim e receba. Cumprir tudo aquilo que Ele disse que vai fazer na tua vida. Você tem fé para receber? Levante a mão e receba no nome de Jesus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Deus se coloca observando os passos. Eu disse observando, porque Deus não interferiu. Deus se calou. Deus não se manifestou a ele de hipótese alguma. Deus se cala e observa os passos e as atitudes de Yosef. Presta atenção, muitos entram em colapso quando Deus se cala. Como que se o silêncio de Deus fosse um abandono. Algumas pessoas acham que o silêncio de Deus é um abandono. Olhe para mim aqui. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, diz o Senhor dos Exércitos, eu jamais abandonarei. Levante a sua mão e receba em nome de Jesus. Deus está sobre a tua vida, observando você. Ele te fez promessa, não esqueça da promessa que Deus fez para você. Continue aguardando, continue esperando, observe o favor de Deus. Aleluia. E ele vem da maneira em que Deus quer. Você pode receber isso? Diga glória a Deus. O favor de Deus vem da maneira em que Deus quer, porque Ele conhece a mim, conhece a você. Ele sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de você. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Entro em colapso. Isso é a atitude de muitos. Entram em colapso e acham que Deus o abandonou porque Deus se calou. Tem gente que vem no culto e fala: meu Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, porque Deus se calou comigo e eu não consigo mais. Ei, o silêncio de Deus não é um abandono. Significa que Deus está observando você, os teus atos e as tuas atitudes. Continue fiel. Aleluia, glória a Deus. Aceite esse conselho, continue fiel, porque o Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus. Deus tem um compromisso sagrado com aquele que é fiel. Você entende isso? Diga amém. Olha aqui para mim, Deus deve ter a liberdade de se calar. Deus deve ter a liberdade de te fazer esperar. Deus deve ter a liberdade de te responder na hora que Ele quiser. Olha para mim. Deus tem que ter essa liberdade porque Ele é Deus. Você está me ouvindo? Deus é Deus, então Ele deve ter, é um dever. Deus deve ter, na minha vida e na sua vida, Deus deve ter a liberdade de dizer sim. Deus deve ter a liberdade de dizer não. Deus deve ter a liberdade de dizer espera, senta aí, espera. Deus deve ter a liberdade de responder quando Ele quiser. E o que é que nós temos que fazer? Observar o favor de Deus para conosco. Diga amém, glória a Deus. Nós temos que continuar observando o favor de Deus para conosco. Sabe quando você finge que não está vendo a dificuldade, mas enxerga Deus no alto e sublime trono, olhando para você, cuidando de você, guardando você. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está guardando
a sua vida. Você entendeu isso? Diga glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. José não entra em colapso. Não. Ele tem paciência. Ele observa o favor de Deus para com a vida dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A nossa fé precisa ter essa maturidade. Ei, presta atenção. Eu estou dizendo que você é imaturo? É isso mesmo que eu estou dizendo. Não se ofenda comigo. Tenha isso como um alerta. A nossa fé precisa ter essa maturidade. Maturidade de permitir que Deus faça, porque Ele é Deus. Acreditando-se, é como uma criança que se lança nos braços de um pai ou da mãe, na beira de um precipício, e não tem medo de que caia no precipício, porque sabe que o pai ou a mãe vai segurar, vai proteger, vai guardar, vai livrar da morte. Deus é assim, Ele está cuidando de você, diga glória a Deus. Deus está guardando você, diga glória a Deus. Deus está protegendo você, levante a sua mão e diga glória a Deus. O Senhor está guardando a tua vida. Observe o favor de Deus. Onde você está? Quem te permitiu chegar até aqui? O Senhor permitiu você chegar até aqui. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Por conta do comportamento de José, por conta das atitudes de José, Deus prosperava sem se manifestar a ele. Isso é lindo, irmãos. Deus não se manifestava de uma maneira que José pudesse visualizar, mas Deus prosperava a vida de José sem se manifestar a ele. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você acordou hoje, não acordou? Você acordou, abriu os olhos hoje, não acordou? Abriu os olhos, levantou da cama. Isso para você é tão normal, não é? Não é. É o favor de Deus sobre a tua vida. Diga glórias ao teu nome, Jesus, porque o favor dele o favor do Senhor tem proporcionado isso para nós. Entenda uma coisa, existem milhares de pessoas que levantou pela manhã, nem conseguiu levantar, ou não conseguia respirar e teve que ficar entubado, mas você está aqui porque o favor dele, aleluia, o favor dele permitiu que você trabalhasse hoje, o favor dele permitiu que você levantasse hoje, o favor dele permitiu que você ficasse de pé e viesse ao culto mais uma vez, aleluia. Ele não gritou do alto dos céus para você ouvir, mas ele te abençoou nesse dia sem se manifestar a você, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Sinta a presença de Deus, ele está aqui. Sinta a presença dele, porque ele está aqui. Glória a Deus. O problema é que nós temos a dificuldade de observar o favor de Deus, porque aquilo que nos ofende, aquilo que traz uma ofensa, que machuca, isso é o que mais a gente consegue visualizar. Mas olhe para mim aqui, José não morreu enquanto ele esteve os 13 anos como escravo no Egito. José não ficou doente, não há registro, enquanto ele esteve por 13 anos como escravo no Egito. E 3 anos desses 13 foi no calabouço, lá na escuridão de um calabouço. José não ficou doente, José não foi morto por um decreto do eunuco do rei Faraó, porque o favor de Deus estava sobre ele. Preste atenção. Potifar, ao invés de matar José por conta da denúncia da sua esposa, ele colocou José no calabouço. E José olha e fala assim: Deus, o Senhor está me guardando, hein? Eu não morri. Ei, diga glórias ao Senhor Jesus por isso. Ei, aleluia, bendito seja Deus, porque ele era para ser morto. O oficial do Egito, a Bíblia diz que ele era um eunuco. O que era um eunuco? A mulher de Potifar era muito bonita, assim como José era muito bonito. Eram dois
jovens muito bonitos. E Potifar se tornou eunuco do rei. O que era isso? Se tornar um eunuco. A genitália masculina do homem era cortado, era mutilado, para ele não poder ter relação sexual com ninguém mais. Então Potifar, ele passou por esse processo, mas ele ficava rico. O cara que se tornava eunuco do rei, ele ficava rico. Só que ele podia habitar dentro da casa de Faraó. Os reis tinham medo de que os homens tivessem relações sexuais com as suas esposas, no plural. Então eles faziam esse tratado, pagavam uma fortuna, deixavam o cara rico e mutilavam o cara. Potifar era isso. Ele não era antes, mas ele se tornou um eunuco. Isso significa que a mulher de Potifar estava sem relação, ó. Isso que ela estava doidinha atrás de Yosef. Ou você pensa que é outra coisa? Preste atenção, olhe para mim aqui. Aquela denúncia era para Yosef ser morto. E ao invés de matá-lo, Potifar manda ele para o calabouço. Yosef fica de lá observando o favor de Deus. Aleluia. Se eu não estou morto até agora, é porque Deus vai cumprir aquilo que ele disse. Levante a sua mão, dê glórias ao Senhor. Se você ainda está vivo, Deus vai fazer na tua vida antes que você morra. Oh, glórias ao nome de Jesus. Tem gente que tem medo de Covid, de não sei o quê. Meu irmão, quem tem promessa de Deus não morre enquanto a promessa não se cumprir. Receba isso em nome de Jesus. Abra a tua boca e dê glórias a esse Senhor. Bendito seja Deus para sempre. O Senhor estava tratando, observando os atos e atitudes de Yosef, enquanto Yosef observava, acompanhava Deus, observando os benefícios. É interessante que eu quero fazer você pensar. Deus olhando Yosef, atos e atitudes, e Yosef observando o favor de Deus, um olhando para o outro. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Como é que está o seu comportamento? Só acha motivo para reclamar? E dizer que Deus se calou? Deus abandonou você? Quem sabe você que me ouve? Deus não está aqui, meu irmão. Isso é um paradoxo que Satanás quer colocar na cabeça das pessoas. Deus está em todos os lugares. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Yosef era diferente dos demais irmãos. A sua fé e a sua devoção sempre se destacou entre eles. Por isso, o favor de Deus estava sobre Yosef. Você acha que Deus não conhece cada um de nós que estamos aqui? Ele sabe o nível de fé. A fé, ela existe em níveis diferentes. E Deus sabe medir isso. Eu não sei. Você também não sabe. Teremos uma grande dificuldade se tentarmos medir a fé de alguém. Mas Deus olha para cada um de nós, visualizando o nível de nossa fé. Aleluia. Bendito seja Deus. Por isso Yosef era diferente. Por isso Yosef se destacava entre os seus irmãos. Por isso Yosef se comportava diferentemente. E qual era a diferença primordial? Ele observava o favor de Deus para com ele, ao invés de ficar reclamando da situação em que ele estava vivendo. Você entendeu? Em nome de Jesus, comece a observar. Deus tem um propósito. E comece a conversar com Deus. Aleluia. Não há registro de que Yosef reclamou. Mas ele não ficou doente. Ele não morreu no calabouço. E passados-se 3 anos no calabouço, de repente chega o dia de Deus exaltar Yosef. Ei, vai chegar o teu dia. Você ainda tem fé para receber? O teu dia vai chegar. Pode ser hoje o teu dia. Aleluia. Pode ser hoje o teu dia. O Senhor virá sobre a tua vida para cumprir aquilo que Ele prometeu para você, no nome de Jesus. Glória a Deus. Não perca a esperança no Senhor. 3 anos no calabouço. Até que chega o dia. Deixa eu pular aqui por causa da hora. Vou ir para o último ponto aqui da mensagem. Capítulo 41, versículos 40 a 42, diz assim: quando o favor de Deus cumpre os propósitos,
Diz o texto: tu estarás sobre a minha casa. Isso é Faraó dizendo. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a Iosef: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de Iosef e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e decretou: esse é o governador do império do Egito. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Depois de um processo de 13 anos, sem reclamar com Deus, mas observando os seus propósitos, o seu favor. Amém? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Talvez você não tenha conseguido enxergar o favor de Deus até aqui. Precisamos seguir o exemplo de Iosef. Ao invés de entrar em um paradoxo, porque o que o diabo quer é fazer você duvidar de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a intenção dele é colocar dúvidas no teu coração com relação a Deus. Esse é o trabalhar dele, de dia e de noite. E quando um crente se encontra lá, jogado, encolhido, encurralado, frágil emocionalmente, o diabo vai falar no seu ouvido. O diabo vai oprimir, para que ele duvide da mão poderosa de Deus. É interessante que Satanás não teve essa brecha na vida de Iosef. Iosef estava ali. Aleluia. Como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate. Oh glória. Eu acabei a carreira. Oh glória. Eu guardei a fé. Oh aleluia. Paulo está dizendo: eu fui até o limite que um ser humano pode suportar. Eu fui preso várias vezes, fui arrastado pelas ruas várias vezes, eu fui tido como morto por algumas vezes, eu fui chicoteado com o chicote dos romanos e também com o chicote dos judeus, que um era diferente do outro, mas moía a pessoa. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Aleluia. Abre os teus olhos espirituais e veja a mão de Deus ao teu favor. Veja a mão de Deus prosperando a tua vida. Veja a mão de Deus guardando você. Esse calabouço não é o teu fim, porque Deus está olhando aquele que teme a Ele. Deus está visualizando os teus atos e as tuas atitudes. A tua fidelidade vai estar movendo a mão de Deus.